Capítulo 1161, Aço abençoado. Mesmo que houvesse uma parte considerável do colosso deixado sem comer, Sun-Ni ordenou Im para retornar. No momento em que a pequena criatura voltou à superfície da ilha, os membros da coorte se reuniram em torno de Sun-Ni. Espere. O pequeno patife parece diferente. Na verdade, Hefei tinha razão. O demônio magricela era diferente de como ele tinha sido antes. Em primeiro lugar, ele havia crescido, apenas alguns dias atrás. Im era tão alto quanto o joelho de Sun-Ni, mas agora sua cabeça estava no mesmo nível que o abdômen de Sun-Ni. As áreas vitais em seu corpo magro estavam agora cobertas por placas pretas que se assemelhavam a uma armadura leve, cada uma brilhando com um brilho metálico escuro. O mesmo aconteceu com suas longas garras afiadas e dentes triangulares. O rosto de Imp torceu em um sorriso grotesco, e ele levantou o queixo com orgulho. Depois disso, o pequeno demônio lançou um olhar furtivo sobre os Nepis. Sun-Ni sorriu. Parabéns, feio. Você se formou oficialmente de um gremlin impróprio para um goblin feio. O sorriso do Imp cresceu um pouco forçado. Ele olhou para Sun-Ni e assobiou. Os Nephitas olharam para eles por alguns momentos. Não sei. Acho que ele é um pouco giro. O pequeno demônio congelou, então inchou de presunção. Sun-Ni balançou a cabeça e suspirou. Você é cego? Bem, seja o que for. Vamos ver o que mudou exatamente. Ele convocou as runas, esperou que os símbolos cintilantes se revelassem e estudou-os com uma expressão focada. A maioria das runas parecia a mesma. Shadow, Ravinosfien. Shadow, classificação, transcendente. Shadow classe, diabo. Nem o rank nem a classe haviam mudado. Então, a evolução deve ter sido estritamente ligada aos atributos do Imp. Sun-Ni tinha antecipado tal resultado, então ele não ficou muito desapontado. Curioso, ele continuou a ler as runas. Shadow descrição, a Pitiful Little Creature. Atributos de sombra, Lucky, Marvel, Ravenous, Shadow Sword, Greater Steel Body. Sun-Ni inclinou um pouco a cabeça. Isso foi bom. Antes, Im possuía um atributo chamado Lesser Iron Body. Sun-Ni esperava que um epíteto mudasse, mas não ambos. Não só o menor mudou para ótimo, mas o ferro também se tornou aço. Foi um salto considerável. Eu me pergunto. A descrição do Lesser Iron Body implicava que o corpo do Imp possuía qualidades de metal. E quanto ao Greater Steel Body? Ele se concentrou nos símbolos cintilantes e leu Greater Steel Body, atributo descrição. O corpo desta sombra é semelhante ao aço abençoado. Já que não só o ferro mundano tinha sido substituído por aço abençoado, graças ao Príncipe Sol, sem dúvida, mas o corpo de Im passou de meramente possuir qualidades de metal para ser inteiramente como metal. O que isso significava? Isso significava que todo o corpo do pequeno demônio agora era tão resistente quanto uma arma forjada de aço transcendente seria. Em outras palavras, quase indestrutível. Mais indestrutível do que a armadura óssea já inexpugnável do Scavenger original tinha sido, pelo menos. Sun-Ni estava muito satisfeito. Ele havia alcançado seu objetivo inicial de endurecer o demônio, corvo. No entanto, ele ainda queria saber o quão difícil sua sombra se tornou. Só havia uma maneira de descobrir. Enquanto Imp estava soprando para fora de seu peito, Sun-Ni sorriu agradavelmente e deu-lhe um chute de todo o coração. No momento seguinte, havia um anel metálico maçante e um grito penetrante. Ah! Maldita! Que diabos! Isso dói tanto! Saltando em um pé, Sun-Ni embalou o outro e brilhou com o demônio magricela, que tinha caído em sua bunda com uma expressão assustada. Arg! Hefei, bate neste bastardo mais forte que puderes. Hefei permaneceu por um momento, em seguida, deu-lhe um olhar composto. Eu não farei tal coisa, seu déspota sem coração. Vem aqui, coitadinho. Vamos intimidar o seu mestre cruel juntos. Ah, você é tão adorável. De uma maneira horrível e indutora de pesadelos. Sun-Ni olhou para a cena na frente dele com os olhos arregalados. O que raio estava a acontecer? Por que todo mundo estava tratando o miserável tão bem? Não me digas. O atributo, Lucky, do Imp também influenciou o que as pessoas sentiam por ele. Isso deve ser. O demônio magricela, enquanto isso, olhou para Sun-Ni com um sorriso vingativo. Mas havia algo de errado com isso. De repente, os olhos e a boca de Imp brilhavam com uma luz laranja-vermelha ardente,
que contrastava fortemente com o brilho metálico preto de seu rosto. Os dentes de aço afiados do Imp também eram pretos há alguns momentos, mas agora eles estavam brilhando com um brilho vermelho quente e irradiavam calor escaldante. Era como se houvesse uma fornalha infernal emuladora dentro da boca do pequeno demônio. Kyu. Sun-Ni piscou algumas vezes, então mudou seu olhar rapidamente para as runas. Havia uma nova sequência no final da lista de habilidade do demônio corvo. Habilidades de sombra, Scavenger, Devourer, Shadow Step, Internal Yacht. Ele se concentrou na última habilidade sem qualquer atraso, Internal Yacht. Habilidade Descrição: os dentes e as garras desta sombra podem ser infundidos com calor aniquilador, aumentando seu poder de corte. Sun-Ni congelou por um momento. Então, espere. Este aço abençoado presenteou-o não só com uma afinidade para o metal, mas também com uma afinidade para o fogo. E o pequeno patife tinha recebido uma nova habilidade com isso. Bem, fazia sentido, afinal, o aço tinha de ser temperado com fogo. E o príncipe Sol tinha sido afogado em metal fundido antes de se tornar o colosso de aço, para espiar sua suposta traição da vontade de Deus Sol. Sun-Ni olhou para o demônio magricelo e suspirou. Tudo bem, tudo bem. Pare de brilhar. Não te vou bater mais. Fizeste bem, desgraçado. Com isso, ele sorriu e deu um polegar para cima. A pequena sombra hesitou por alguns momentos, depois pulou para seus pés. O brilho vermelho, escaldante que irradiava de seus dentes desapareceu lentamente. Ele parecia muito orgulhoso de si mesmo. Ensolarado assentiu. Bom. Olha como te tornaste forte e duro. Imp inchou o peito novamente, ouvindo como Sun-Ni acrescentou. Mal posso esperar para te mandar lutar contra todos os tipos de terríveis e poderosas criaturas de pesadelo. Lentamente, a expressão arrogante no rosto do demônio magricela foi substituída por uma de preocupação e angústia. Sun-Ni sorriu perversamente. Sim, sim. Com um corpo assim, você não será muito danificado, mesmo que um titã mastigue um pouco. Capítulo 1162. Velhas assombrações. Depois de a Imp ter desenvolvido a Greater-Stelbod, não houve razão para que permanecessem na Ilha dos Naufrágios. Ele já havia absorvido tudo o que podia do corpo do Príncipe Sol, então devorar o resto do colosso não era benéfico. A necessidade de visitar a Ilha da Mão de Ferro também havia desaparecido. As férias deles estavam lentamente chegando ao fim. Eles ainda tinham alguns dias restantes, no entanto, bem como planos para visitar mais algumas ilhas. O navio voador atravessou o céu estrelado, movendo-se para o leste. Seu primeiro destino foi o Templo do Cálice. A ruína antiga era como a última vez que Sun-Ni a visitou, desamparado e vazia. Até mesmo os espectros irados que povoaram o templo se foram. Claro, ele sabia mais sobre como as sacerdotisas solteiras haviam perecido agora. De pé na câmara central, Sun-Ni olhou para os restos quebrados do cálice de pedra e os ossos que estavam no chão. As paredes do salão sagrado haviam desmoronado, as placas de pedra foram quebradas por uma explosão devastadora. Depois de milhares de anos, nada além de poeira e desolação permaneceu. Ele se perguntou sobre o destino e o passado. No pesadelo, ele tinha sido o único a destruir o cálice e matar os War Maidens. No entanto, mesmo sem Sun-Ni, seu fim tinha sido o mesmo. Quem matou as sacerdotisas da seita vermelha no passado real? Foi o próprio Noctis ou outra pessoa? O que aconteceu com a criança cujo corpo Effie habitava no pesadelo? A menina também foi morta no massacre? Como sempre, não houve respostas. A própria Effie vagou pelas ruínas sozinha, seu rosto estranhamente sombrio. As espadas que ela tinha jogado no chão uma vez foram todas embora. As memórias que ela carregava, no entanto, permaneceram. Eventualmente, a caçadora suspirou e balançou a cabeça em desânimo. Toda essa crueldade foi inútil, no final. Que desperdício! Sun-Ni permaneceu em silêncio, consumido por seus próprios pensamentos. Este lugar tinha um significado especial para ele também. Foi aqui que ele se tornou um demônio. Isso só aconteceu há alguns anos e, no entanto, esses anos pareciam uma vida inteira. Algumas vidas, na verdade. Foi por causa do pesadelo ou por causa da Antártida que o passado parecia tão distante. Eles deixaram o Templo do Cálice para trás e se aventuraram para o seu próximo destino. Na ilha coberta por flores brancas, Sun-Ni encontrou Nightmare, o verdadeiro Nightmare. Ou melhor, o que restava dele.
Depois de pisar no campo de flores, Sun-Yi rapidamente sucumbiu ao sono. No sonho em que ele foi puxado para dentro, um espectro disforme apareceu e instantaneamente atacou-o, queimando com loucura assassina e frenesi. Poderia ter sido perigoso para qualquer outra pessoa, mas Sun-Yi tinha muita experiência lutando contra sonhos. Pesadelo, a sombra também estava ao seu lado, protegendo-o. Juntos, eles lutaram contra o espectro frenético e o derrotaram. O espectro não era um verdadeiro pesadelo, era apenas um eco maligno deixado no lugar onde ele havia morrido. Depois de acordar do sono, Sun-Yi explorou a ilha de flores e encontrou os restos de um enorme cavalo em seu centro, belas flores cobrindo os ossos brancos e crescendo através dos buracos em seu crânio. Ele não sabia como o corcel preto tinha acabado nesta ilha e como ele tinha morrido. Teria sucumbido à corrupção, ou teria permanecido firme até o fim. Tudo o que ele sabia era que as flores brancas cresciam onde o sangue do pesadelo havia sido derramado. Sua leal sombra olhou para os ossos antigos por um tempo, então soprou o ar de suas narinas grandes em voz alta e se afastou com um olhar solene. Eles não tinham ganhado muito com esta viagem, mas o corcel escuro parecia ter subjugado um pesadelo poderoso, adicionando-o à sua coleção. O contador da maldição do sonho havia aumentado significativamente depois de matar o espectro dos sonhos. A última parada que eles fizeram foi na ilha onde a criatura do lago havia concedido a faca rubi a Cassie. A ilha era muito perto do santuário, e era conhecido como extremamente perigoso. Mesmo quando o Akinade se atreveu a atravessá-lo, ele sempre preso à beira da ilha, nunca se aproximando do lago, tranquilo, Skit de si mesma tinha sido conhecida por evitar este lugar. Se tinha sido porque a abominação que vivia no lago era muito poderosa, ou porque Saint Tiris tinha escolhido mantê-lo lá para evitar que outras criaturas pesadelo se aproximassem da cidadela, ninguém sabia. Apesar do perigo, Cassie pousou calmamente o navio voador na superfície tranquila do lago e soltou os remos de direção. Quando Sun-Yi lhe deu um olhar questionador e uma tosse estranha, a garota cega simplesmente balançou a cabeça. Não se preocupe. Estaremos seguros até que o esmagamento desapareça. Não ousando deixar o navio, eles se reuniram no convés e assistiram à água calma. Em algum momento, Cassie desembainhou a dança silenciosa, gentilmente tocou sua lâmina e depois soltou a pinça esbelta. Ellie voou direto para cima e depois mergulhou na água, esforçando-se sob o peso do esmagamento. Passou muito tempo em silêncio. Em algum momento, Cassie abaixou a cabeça e soltou um suspiro pesado. Está vazio. Foi-se. Logo, o dançarino silencioso emergiu de debaixo da água clara e voou com um floreio, brilhando intensamente enquanto a luz do sol refletia das gotas que cobriam sua lâmina delgada. O rapier pousou na mão de Cassie e cresceu ainda. Embainhando o eco, a menina cega silenciosamente voltou para o círculo único e enviou o navio para o céu. Seu rosto parecia cheio de tristeza, por algum motivo. Apesar de estarem praticamente ao lado do santuário, nenhum deles quis visitá-lo. A ideia da familiar cidadela sem o clã Pena Branca parecia estranha para Sun-Yi. Ele não sabia quem havia sido enviado por Valor para supervisionar as ilhas acorrentadas em vez de Saint Tiris, e não se importava em descobrir. Mesmo que não fosse culpa deles, os recém-chegados ainda se sentiam como usurpadores. Em vez de se aventurar no santuário, o navio voador se virou e voou de volta para o oeste, cortando uma linha reta em direção ao distante Coliseu Vermelho. Levaria alguns dias para voltar à Torre de Marfim. Uma vez que o fizessem, as pequenas férias terminariam oficialmente, e Sun-Yi teria que mergulhar de volta na frieza da Antártida e na guerra suja dos grandes clãs. Ele se sentiu um pouco relutante em voltar. Na última noite antes de chegarem à torre, Sun-Yi se viu de pé no convés do antigo navio, olhando para a miríade de estrelas acima deles através dos ramos da árvore sagrada. Havia o som de passos, e Nef se aproximou para mantê-lo em companhia em silêncio. Juntos, eles observaram o céu noturno e pensaram sobre o futuro. O que traria, o que levaria, o que lhes custaria. Capítulo 1163, Terra Quebrada. Depois de um longo tempo em silêncio confortável, Sun-Yi olhou para os Nefis, pensou por alguns momentos e perguntou, então, o que você faz deste lugar? Todos os outros membros da coorte tinham uma conexão profunda com as ilhas acorrentadas. Sun-Yi e Cassie passaram a maior parte do tempo aqui, mas Efie e Kai também estavam profundamente ligados aos restos do Reino da Esperança. Suas experiências no pesadelo não eram algo que alguém pudesse esquecer.
Era um lugar que os tinha mudado. Nepis, por outro lado, era um estranho aqui. Ela podia olhar para as ilhas acorrentadas como um estranho. Então, ele estava curiosamente curioso sobre a perspectiva dela. Ne permaneceu por um tempo, então disse calmamente, é como em qualquer outro lugar. Quebrado. Sun-Yi sorriu. Eu acho. As ilhas acorrentadas são mais honestas a esse respeito, não são? Eles não escondem a sua natureza quebrada. Na verdade, o reino dos sonhos era um mundo arruinado. O mundo, desperto também foi uma ruína. E a jovem que estava ao lado dele era a estrela da ruína. Um nome apropriado para alguém nascido de dois mundos quebrados. Ele suspirou. Ainda assim, pensei que terias mais opinião. Não sentes uma ligação a esta terra? Os néfitas olharam para ele com um pouco de confusão. Por que eu faria? Sun-Yi encolheu os ombros. Bem, o reino da esperança foi destruído pelo Deus Sol. Ele derrubou o fogo e o apagou. Você é o herdeiro desse fogo, não é? O sangue de Deus Sol está fluindo através de suas veias. Então, em certo sentido, você é o último descendente do ser que trouxe ruína a esta terra. Nefis permaneceu em silêncio por um tempo, então sorriu. Eu vejo. Sim, faria sentido para mim sentir uma conexão com o Deus Sol. Mas, na verdade, neste caso, sinto-me mais ligado a Hopi. Sun-Yi levantou uma sobrancelha. Espero. O demônio perverso que passou 1000 anos torcendo as mentes de todos que viviam nas ruínas, deixando-os loucos e causando todos os tipos de mal indescritível e abominável. A vil-rainha da loucura, essa esperança. Nep inclinou a cabeça um pouco. Ela permaneceu por alguns momentos, e depois disse, esperança que tinha tudo o que pertencia a ela destruído por um inimigo impossível. Que permaneceu acorrentada por 1000 anos, mas nunca parou de tentar libertar-se. Que escapou de sua prisão e travou uma guerra contra os deuses eternos. E os matou. Essa esperança. Sun-Yi escondeu seu sorriso. Bem, suposeres assim, na verdade, também gosto muito da Hopi. Conheci uma vez, sabes? Pela primeira vez em muito tempo, ele viu a expressão geralmente calma de Nep rachar um pouco. Ela olhou para ele com uma expressão assustada. Você conheceu a Hopi? O demônio do desejo. Ensolarado assentiu. Sim. Pelo menos uma versão dela. No final do pesadelo, entrei na torre e a vi, por alguns momentos fugazes. Ela até falou comigo. Ele hesitou por alguns momentos. Ela me disse que os Daemons eram a falha dos deuses. Mas não sei o que ela quis dizer. Sempre presumi que os deuses eram impecáveis. Os Nefis franziram a testa, depois se afastaram e olharam para as estrelas. Eu ouvi que os deuses eram seres perfeitos uma vez, mas então eles não eram mais. Não faz muito sentido, pois não? Também não sei o que ela quis dizer. Ela permaneceu em silêncio por um tempo, então disse uniformemente, isso me faz pensar, entanto. O Deus Sol também teve que pagar um preço para usar seu poder? Ele teve que queimar. Ele teve que sofrer. Fez-lhe mal destruir o reino da Hopi. Nef olhou para as estrelas distantes com uma expressão fria. Os deuses podiam morrer, por isso também deviam ter sofrido. Ela olhou para o céu negro. Então, lentamente, um sorriso pálido apareceu em seus lábios. Espero que tenha sofrido muito. Eventualmente, eles voltaram para a Ilha do Marfim. O sol estava desaparecendo além do horizonte, e a lua crescente tornou-se visível no céu crepuscular. Os 5 se reuniram na margem do Lago Claro, em frente a uma fogueira, para desfrutar de sua última refeição antes de seu retorno ao mundo desperto. A pausa curta estava quase no fim. Sun-Yi gostava do último da culinária de Nep que ele iria provar em um tempo como ele estudou os rostos de seus companheiros, Nepis, Cassi, Hefi, Kai. As sombras se moviam enquanto o fogo dançava, pintando-as em tons de laranja e cinza. Pareciam descansados e relaxados. Ele também se sentia em paz. Depois de um tempo, Sun-Yi virou a cabeça para olhar para o lago, onde o navio voador balançou suavemente na superfície da água. Uma pequena carranca apareceu em seu rosto. Ei! Ainda não arranjamos um nome para isso, pois não? Os outros olharam para ele com confusão. Então, suas expressões foram limpas. Kai foi o primeiro a falar. Ele pensou por alguns momentos e depois sorriu. Que tal Swimmer? Sun-Yi deu-lhe um olhar medido, fazendo o arqueiro bonito hesitar. O quê? Ele balançou a cabeça. Não.
Não me des atenção. Acho que agora percebo como a tua banda acabou por se chamar Nightgale. Tanto Kai quanto Nepis piscaram. O que há de errado com Nightgale? Nightgale é um nome de banda incrível. Sunny sorriu torto. Tudo bem, tudo bem. Não há nada de errado com esse nome. Ainda assim, Skiswimmer? Não parece muito majestoso. Kai olhou para baixo com vergonha. Bem, pensando bem, tens razão. Naquele momento, Hefie falou, tem um nome em mente. Todos se viraram para ela, enquanto a caçadora lançou um olhar travesso para Sunny. Este é um navio voador, certo? Ele sobe alto no céu, banhando-se na luz do sol. Então, que tal? Nós chamamos isso de Sunfu. O canto do olho do Sunny contraiu-se. Próxima sugestão. Cassie hesitou por alguns momentos. Eu realmente não sei. Eu gostaria de nomeá-lo em homenagem a Noctis, mas ao mesmo tempo. Este é o vaso dos Guardiões do Fogo agora. Foi criado para colher chamas divinas e, no futuro, será o símbolo da estrela em mudança e seu povo. Nós o nomeamos para o passado ou para o futuro. Todos olharam para os Nephi, que permaneceram em silêncio por um tempo. Eventualmente, ela disse, vamos honrar o teu amigo, Noctis. O Sunny conhecia-o melhor, por isso é a melhor pessoa para dar um nome à nave. Sunny levantou uma sobrancelha. Como é que acabei por ser eu a fazê-lo? Ainda assim, não era o tipo ruim de responsabilidade. Ele lutou sobre Noctis, seu autoproclamado melhor amigo, e sobre o que Noctis queria. Para quebrar a vontade dos deuses e libertar Hope de suas correntes. Ele também pensou em Odisseu e em seu próprio desejo desesperado de ser livre. Ele pensou sobre o que Noctis havia alcançado. Quem foi Noctis, no final? Que palavras o descreveram melhor? Essa mentira, trapaça covarde. Depois de um tempo, Sunny soltou um suspiro e assentiu. Sim. Acho que sei. Tem um bom nome. Ele olhou para a silhueta graciosa do navio antigo e permaneceu em silêncio por alguns momentos. Eventualmente, Sunny disse. Quebra a corrente. Vamos chamar-lhe isso. Capítulo 1164. Bom dia de verão. Era um dia quente e preguiçoso de verão. O sol banhou a capital do seco do quadrante norte em calor e luz, fazendo com que as pessoas ansiassem pela sombra fresca dos edifícios ventilados. O céu era claro e vasto, sem uma única nuvem à vista. Olhando para sua extensão azul, era difícil acreditar que em algum lugar longe as pessoas estavam sofrendo na escuridão, agredidas pelo frio e pelo pavor. A cadeia de pesadelos que estava em fúria no quadrante sul parecia tão distante aqui. Naquele dia tranquilo, um jovem de roupas caras estava sentado em um banco em um belo parque. Localizado em um dos bairros mais afluentes da cidade, o parque estava cheio de vegetação vibrante e sombra agradável. O ar filtrado era nítido e limpo. Tudo aqui parecia impecável e novo. O jovem estava desfrutando de uma xícara de café enquanto observava as crianças brincando em um playground próximo. Havia um sorriso distraído em seu rosto bonito. Ele parecia estar de bom humor. Que curioso. O jovem observou as crianças. Eles eram tão estranhos, tão inocentes. Frágil. Não seria necessário nenhum esforço para quebrá-los. Mas por que ele faria isso? Ver as crianças brincando foi interessante e agradável. E, no entanto, ele não podia deixar de imaginar como seria o playground pintado com o sangue deles. Essas imagens entraram em sua mente por conta própria. As imagens também foram interessantes e agradáveis. Todas as crianças humanas são assim. O jovem tinha sido uma criança, uma vez, mas ele realmente não se lembrava muito sobre esse tempo. Ele sabia que ele tinha sido um garoto tímido que não começou a falar até os 4 anos. Outros se certificaram de que ele sabia disso. Em algum momento, o velho veio reivindicá-lo. O resto de sua infância foi passado no reino dos sonhos. Foi só muito mais tarde, depois que o velho o descartou, que ele retornou ao mundo desperto. O mundo desperto tinha se sentido alienígena então, se sentia um pouco alienígena ainda. Mas, na verdade, era o jovem que era o alienígena. Sou o estranho. Pode ter sido uma conclusão fácil de tirar, mas não foi tão fácil para o jovem. Ele tinha dificuldade em imaginar que os outros eram diferentes dele. Foi preciso um esforço consciente para lembrar. Em algum momento, houve uma ligeira perturbação. Uma das crianças chutou uma bola com muita força, e ela voou em direção ao jovem, quase fazendo-o derramar seu café. O jovem olhou para a bola com desagrado.
O culpado de seu descontentamento correu e parou a alguns passos de distância, olhando para ele com os olhos arregalados. Oh! Desculpe, senhor. O garoto era pequeno e bonito. Ele tinha talvez 5 anos de idade, com cabelo loiro, pele lisa e olhos azuis. Ele também tinha pernas curtas, o que fez sua corrida parecer bastante cômica. Seu pescoço parecia muito fino e maleável. O jovem sorriu. Não há problema. Ah, você fala tão bem. Não conseguia falar tão bem com a tua idade. O garoto sorriu com um sorriso brilhante. Vou às aulas. Mamãe me leva. Eu também conheço o alfabeto. O jovem inclinou a cabeça. Oh! A tua mãe está aqui? O garoto assentiu com entusiasmo. Ela está ali. Então, uma expressão complicada apareceu em seu pequeno rosto. Você é mãe aqui também, senhor? O jovem olhou para a criança silenciosamente. Não. Estou aqui sozinho. A criança olhou para ele com pena. Oh! Desculpa. Não fique triste. O sorriso do jovem se ampliou. Eu nunca estou triste. Não posso ficar triste. O garoto olhou para ele desajeitadamente, não entendendo as palavras estranhas. Posso ter a minha bola de volta, senhor? O jovem se inclinou para a frente e disse, claro. Mas primeiro, responda-me a uma pergunta. Esse jogo que você e seus amigos estão jogando. Como é chamado? A criança parecia surpresa. Senhor. Isso é futebol. Nunca jogaste futebol? O jovem permaneceu por alguns momentos. Não. Não havia outras crianças onde eu cresci. Eu acho que teria sido ótimo no futebol. Ah! Talvez eu devesse me tornar uma criança e jogar futebol. O que você acha? Sua voz soou como se ele estivesse realmente pensando em fazer exatamente isso. O garoto sorriu, pensando que era uma piada. O jovem também sorriu, depois empurrou a bola em direção à criança, olhou para ele uma última vez e se inclinou para trás. O garoto pegou a bola e gritou. Obrigado, senhor. Com isso, ele se virou e correu de volta para seus amigos. O jovem não respondeu. Na verdade, ele não se moveu. Seus olhos estavam fechados, como se ele estivesse desfrutando de uma soneca ao sol. Poucas horas depois, muito tempo depois que as crianças e suas mães saíram, uma mulher que dava um passeio no parque passou pelo banco. Um grito assustado de repente perturbou. Dia pacífico. Deuses! Alguém, ajuda! Morto, ele está morto. Na verdade, o jovem estava tão frio quanto um cadáver. Ele estava, e tinha estado, morto. Claro, Mordred tinha ido embora há muito tempo, escondendo-se nos olhos do garoto falador. Extinguir a alma de um humano mundano era mais fácil do que, bem, tirar doces de um bebê. Mas ele não tinha tomado o corpo desta criança. Ele só estava a dar uma volta, a ver o mundo pelos olhos do miúdo. Atualmente, eles estavam voltando para casa, segurando a mão da mãe do garoto. A mulher tinha 30 e poucos anos e era muito atraente. Ela estava vestindo roupas caras, mas simples. É claro, qualquer um que morasse no distrito afluente tinha os meios para comprar o melhor traje, mas poucos eram dignos o suficiente para não ostentar sua riqueza. Toda vez que a mulher olhava para o filho, ela sorria calorosamente, o que fazia Mordred sentir uma leve sensação de diversão. Ele não tinha lembranças de sua própria mãe, que havia morrido no parto quando ele era jovem, então essa experiência era bastante nova. Ser amado por alguém também foi interessante e agradável. O suficiente para fazê-lo querer matar a criança e tomar o seu lugar. Mas Mordred não. Mesmo uma criatura como ele tinha princípios, afinal. Bem, não princípios. Inclinações, talvez. Ele não estava inclinado a matar alguém sem uma razão decente, mesmo que quisesse. Naturalmente, sua definição do que constituía uma razão decente era diferente da norma. Escondido nos olhos do garoto, Mordred entrou em sua casa, sem ser convidado.